Bom dia, queridos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Alô, um, dois, aí estamos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Es una alegría muy grande estar aquí con ustedes. Eu sou Neilza, Yo soy Neilsa, mais conhecida como esposa do Tony, más conocida como la esposa de Tony, mãe Davidson e da Jennifer. madre de Davidson y Jennifer. E apesar de eu estar muito longe de casa, Y a pesar de estar muy lejos de casa, eu me sinto em família. yo me siento en familia. E esse é um mistério maravilhoso, Y ese es un misterio maravilloso. tal qual o mistério de sermos unidos a Cristo. Es el misterio de estar unidos a Cristo. É um mistério estarmos unidos uns aos outros. Es el misterio de estar unidos unos con los otros. Eu acabei de conhecer Lídia e José, Yo acabo de conocer a Lidia y a José, Ismael e Javier, Ismael y Javier, e eu me sinto tão próxima. y me siento tan cercana. E já estou saindo com saudade. Ya estoy extrañándolos. É muito misterioso isso. Es muy misterioso eso. Algo que só o sangue de Jesus foi capaz de fazer, Eso es solo algo que Jesús fue capaz de hacer. de estarmos tão longe e tão ligados. De estar tan lejos y tan unidos. Isso é lindo e maravilhoso. Eso es lindo y maravilloso. Que a graça do Senhor, Que que la a gracia del vida Señor, do Senhor que la vida del Señor permaneçam na vida desses irmãos tão permanezca preciosos. en la vida de estos hermanos tan preciosos. Obrigada, queridos. Gracias, queridos. Buenas tardes, Boa tarde, hermanos queridos. hermanos queridos. Trocamos. Vamos a mudar. É muito bom estar com vocês aqui. Es muy bueno estar aquí con ustedes. Me sinto muito honrado, Me siento muy honrado, muito feliz. muy feliz E em casa. y en casa. Trago saudações de Jamé. Traigo saludos de Yamé. Jamé é o meu pai espiritual. Yamé es mi padre espiritual. Estou aqui também em seu nome, Estoy también aquí en su nombre, o que é muita responsabilidade. que es mucha responsabilidad. Quero continuar compartilhando com os irmãos o tema que comecei ontem. Quiero seguir compartiendo lo que compartí con los hermanos ayer. ¿Hasta qué hora tenemos? Se não sabem qual hora, posso ir todas as horas. Tenemos... Ok, graças. Obrigada. Nós temos conhecido muito uma palavra que marcou a nossa história como igreja. Nosotros hemos conocido mucho la historia que ha marcado la iglesia, A nossa história nuestra historia, como igreja. como iglesia. Possivelmente, se eu perguntar qual é a sua história, Posiblemente si yo les preguntara cuál es su historia, você vai me contar que você já foi um dia alguém religioso, ustedes me contarían que ya fueron alguien religioso, alguém que conheceu a Deus de ouvir falar, que conocieron a Dios por escuchar a alguien hablar, mas houve um dia que você teve uma revelação do reino de Deus, o que vino un día que tuvieron la revelación de Dios, do senhorio de Cristo, del señorío de Cristo, e tudo em sua vida mudou. y toda su vida cambió. Quem pode contar isso? ¿Quién puede contar eso? Que bueno. Qué bueno. Eu também. Yo también. E desde que recebemos essa revelação de Deus, Y desde que recibimos esa revelación de Dios, compreendemos que não devemos ser membros de uma religião, comprendimos que no debemos ser miembros de una religión, mas discípulos de Cristo. pero discípulos de Dios. E essa palavra discípulo se tornou muito especial para nós. Y esa palabra discípulo se volvió muy importante para nosotros. Ela passou a nos dizer sobre nossa identidade, Pasó a ser parte de nuestra identidad, porque somos discípulos de Cristo. porque somos discípulos de Cristo. Então a nossa identidade tem a ver com Ele. Entonces nuestra identidad tiene que ver con E Él. nosso propósito de vida também tem a ver com Ele. Y también nuestro propósito de vida tiene que ver con Él. Mas uma outra palavra me foi revelada pelo Senhor nos últimos meses. Pero además otra palabra me fue revelada en los últimos meses. E eu quero contar sobre isso para você. Y yo les quiero contar eso a ustedes. A palavra discípulo, La palabra discípulo, no original, é a palavra mateteo. la palabra original es mateteo. Então, toda vez que na Bíblia aparece discípulo, tem Entonces- a palavra mateteu. Entonces cada vez que en la Biblia aparece la palabra discípulo es la palabra mateteo. Mas tem uma outra palavra-chave Pero tenemos otra palabra que es clave,
que é a palavra akolouteo. Es la palabra acoloteo. Por favor, tente falar essa palavra akolouteo. Por favor, intenten decir acoloteo. Los jóvenes están muy bien. Akolouteo. A palavra akolouteo está na Bíblia traduzida para a nossa língua como seguir. La palabra acoloteo está traducida en la Biblia para nosotros como la palabra seguir. Ela sempre aparece na forma de verbo, Siempre aparece como forma de verbo, como uma ação que tem que ser feita. como una acción que debe ser hecha. Então, para ser discípulo, Entonces, para ser discípulo, precisa seguir. necesito seguir. Para ser mateteo, Para ser mateteo, precisa akalouteo. necesito acoloteo. Muito falamos sobre discípulo. Mucho hablamos de ser discípulos. Quero falar agora sobre seguir. Quiero hablar ahora sobre seguir. Nós temos o risco de nos acostumarmos com as palavras Tenemos el riesgo de acostumbrarnos a las palabras e com o tempo as palavras vão perdendo o significado y con el tiempo las palabras van perdiendo su significado ou vão perdendo a sua vida. o van perdiendo su vida. Falar da palavra seguir hoje Hablando de la palabra seguir hoy, vai nos ajudar a restaurar a vida sobre a palavra discípulo. nos va a ayudar a restaurar la vida en la palabra discípulo. Na palavra de Deus, quando Pedro e André foram chamados, La palabra discípulo, cuando Pedro, na escritura, na palavra en de la Deus, palabra de Dios, quando Pedro e André foram chamados, cuando Pedro y Andrés fueron llamados, você se lembra que Jesus disse: "Vinde após mim"? Você lembra que Jesus disse: ustedes recuerdan que dice, vengan en pos de mí, venha após mim. vengan detrás de mí, en pos de mí. Sí. E quando Pedro e André ouviram Jesus dizer: "Venham depois de mim", Y cuando Pedro y Andrés escucharon decir, vengan en pos de mí, eles imediatamente deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. inmediatamente dejaron todo y pasaron a seguir a Jesús. Não te impressiona eles terem largado tudo, as redes e os seus pais? O mesmo aconteceu com Tiago e João. Não Isso lhes- está em Mateus 4, 18 a 22. ¿No les pasa que se impresionan con ellos haber dejado todo, las redes, sus padres, y seguirlo inmediatamente, al igual que Santiago Igual a E Juan. Tiago e João. y Juan? Eles deixaram as redes, Ellos dejaron las redes, deixaram os pais dejaron sus padres e seguiram. y lo siguieron. Como pode ter sido tão rápido? ¿Cómo lo puedo decir tan rápido? A resposta está na palavra akolouteo. La respuesta está en la palabra acoloteo. Menino judeu tinha duas expectativas na vida. Un niño de Dios tenía dos expectativas. Judeu. Judío tenía dos expectativas en la vida. Ele poderia crescer e seguir a profissão de seu pai, Él podía crecer y seguir la profesión de su padre, ou poderia ser escolhido por rabino judeu. o podía ser escogido por un rabino judío. Então, todo menino judeu queria ser escolhido por rabino judeu, Entonces todo niño judío quería ser escogido por un rabino porque judío, isso era muita honra. porque eso era muy honroso. Mas quando ele não era escolhido por rabino, Pero cuando no era escogido por un rabino, ele passava a seguir seu pai e ter a profissão de seu pai. él pasaba a seguir la profesión del padre. Todos os discípulos já tinham passado da idade de serem escolhidos por rabino. Todos los discípulos ya habían pasado la edad de ser escogidos por un rabino. Eles agora estavam fazendo o que seus pais faziam. Ahora estaban todos haciendo lo que sus padres hacían. Mas havia rabino novo, Pero había un rabino nuevo, mestre diferente. un maestro diferente. A mensagem dele já estava tomando conta do lugar. El mensaje de él ya estaba tomando el lugar de ellos. Ele falava diferente. Él hablaba distinto. Ele vivia Él diferente. vivía diferente. E ele chamava a atenção das pessoas. Y él llamaba la atención de las personas. Porque ele falava da lei, Porque él hablaba de la ley, falava dos profetas, hablaba de los profetas, falava dos patriarcas, hablaba de los patriarcas, mas falava algo mais. pero hablaba algo más. E ele chamava a atenção das pessoas. Y él llamaba la atención de las personas. O nome dele? El nombre de él, Jesus Cristo. Jesucristo. Nesse dia, Ese día, esse rabino diferente, ese rabino diferente, cuja mensagem estava atraindo multidões, el cual su mensaje estaba trayendo muchas multitudes, chega para Pedro, André, Tiago e João llega para Pedro, Andrés, Santiago y Juan e diz: y dice, akolouteo. acoloteo.
Guarda isto aí. Guarda eso ahí. Vem comigo para outro ponto importante. Vengan conmigo a otro punto importante. A palavra acolotel era usada em outros momentos na cultura. La palabra coloteo era usada en otros momentos de la cultura. Por exemplo, se dizia colotel Por ejemplo, si decía coloteo, quando general convocava o seu exército para ir a uma batalha. cuando un general llamaba a sus ejércitos para ir a una batalla, Então se dizia que os soldados seguiam o general. entonces se decía que los soldados seguían al general. Os soldados acolotel o Los general. soldados a coloteo, el general. Então, quando a palavra acolotel era dita, Entonces, cuando la palabra acoloteo era dicha, estava implícito estaba implícito. que precisava dar uma resposta de se levantar e ir Necesitaban dar una respuesta de levantarse e ir. e abraçar aquilo que aquela pessoa estava fazendo. Y era necesario abrazar lo que esa persona estaba haciendo. Então, o soldado seguia o general. Entonces el soldado seguía al general. Não importa o que o general fizesse, No importa lo que el general não hiciera, importa o que ele mandasse no fazer, importa lo que él le mandase hacer, eles iam com o general. ellos iban con el general. Também se dizia colotel También si decían acoloteo, quando se aceitava o conselho de alguém. cuando se aceptaba el consejo de alguien. Então, se eu der um conselho para Josefa Entonces si yo le doy un consejo a Josefa e Josefa aceita o meu conselho, y Josefa acepta el consejo, então Josefa acolotel Tony. entonces Josefa coloteo Tony. Josefa segue Tony. Josefa sigue a Tony. Porque a palavra dita no contexto de acolotel Porque la significa tenho que fazer. Entonces, porque la palabra dicta a coloteo, tengo que hacer. Tenho que fazer. Terceiro uso da palavra. Tercer uso de la palabra. Quando um escravo obedecia ao seu dono, Cuando un esclavo obedecía a su dueño, se dizia que ele acolotel o seu dono. se decía que era coloteo su dueño. O seu dono mandou ele fazer alguma coisa El dueño lo mandó a hacer alguna cosa e ele fazia. y él lo hacía. Então ele seguia o dono. Entonces él seguía a su dueño. Assim que essa palavra era conhecida. Entonces esa palabra era conocida. E essa palavra implicava em deixar o que você estaba fazendo, se levantar e ir. Entonces la palabra implicaba dejar lo que estabas haciendo, levantarse e ir. Por isso que os discípulos reagiram tão rapidamente. Por eso que los discípulos se levantaron tan Eles rápidamente. sabiam o que Jesus estava falando. Ellos sabían lo que Jesús les estaba hablando. Vamos a nós agora. Vamos a lo nuestro ahora. Quando Jesus diz, segue-me, Cuando Jesús dice, sígueme, ele sabe o que ele está dizendo. Él sabe lo que está diciendo. Mas você sabe o que ele está Pero dizendo? ustedes saben lo que Él está diciendo. Quando Jesus diz, segue-me, Cuando Jesús dice, sígueme, Jesus está dizendo, Jesús está diciendo, agora, ahora tudo o que importa na sua vida todo lo que importa en su vida perdeu a importância. perdió la importancia. Só eu importo. Solo yo importo. Segue-me. Sígueme. Portanto, vou resumir o significado da palavra colotel no contexto de Jesus Entonces voy a resumir el significado de la palabra acoloteo en el contexto de em alguns Jesús. pontos. En algunos puntos. Primeiro, Primero, seguir Jesus seguir a Jesús. significa fazer dele o seu único projeto de vida. Significa hacerlo a Él el único proyecto de nuestra vida. Quantos projetos de vida nós temos? ¿Cuántos proyectos de vida tenemos nosotros? Que bueno. Qué bom. Não temos projeto profissional, No tenemos un proyecto profesional. não temos projeto familiar, No tenemos un proyecto familiar. não temos projeto de construção de relacionamentos, No tenemos un proyecto de construcción de nem relacionamiento, de juntar patrimônio. ni de juntar patrimonio. Temos um projeto. Solo tenemos un proyecto. Qual o projeto? ¿Cuál es el proyecto? Se você quer ser um discípulo, Si tú quieres ser un discípulo, você tem que ser um seguidor. tienes que ser un seguidor. E ser um seguidor significa Y ser un seguidor significa deixa tudo, deja todo. deixa aquilo que você faz, Deja lo que tú haces. deixa os seus relacionamentos, Deja tus relacionamientos. deixa os seus sonhos Deja tus sueños. e presta atenção. Y presta atención. Ponha toda a sua atenção Pone toda tu atención unicamente em Jesus. únicamente en Jesús. Claro que Jesus quer que você se relacione. Claro que Jesús quiere que te relaciones. Claro que Jesus quer que você tenha uma profissão. Claro que Jesús quiere que tengas una profesión. Mas tem que ser dele, Tiene que ser de Él. por meio dele Por medio de Él. e para Y ele. para Él. Por quê? ¿Por qué?
Porque Ele é o Senhor. Porque Él es el Señor. Porque Ele é Jesus. Porque Él es Jesús. E é muito melhor viver Y es mucho mejor vivir com expectativa nele con la expectativa en Él do que com expectativa nas coisas. que con la expectativa en las cosas. As coisas frustram. Las cosas frustran. As pessoas frustram. Las personas frustran. As propriedades Las frustram. propiedades frustran. Mas Jesus não frustra. Pero Jesús no frustra. Jesus está dizendo algo maravilhoso. Jesús está diciendo algo maravilloso. Olha para mim. Mírame. Vem comigo. Ven conmigo. Larga tudo aí. Deja todo ahí. Vambora. Vamos. Muito buena tradutora. Vamos ler alguns textos que você conhece. Vamos a leer algunos textos que ustedes conocen. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Por favor. Por favor. 23 al 25. Lucas 9. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si se trata de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Aleluia. Esse parece convite duro demais. Eso parece una invitación un poco dura demasiado. Para mim é maravilhosa. Para mí es maravillosa. Quando eu penso no que Jesus deixou para ser homem entre nós, Cuando yo pienso en lo que Jesús dejó para ser un hombre entre nosotros, Ele sim perdeu. Él sí perdió. Mas quando eu penso em deixar tudo para segui-lo, Pero cuando yo pienso en dejar todo para Jesús, que vou perder? ¿qué voy a perder? Perder Tony? ¿Perderé a Tony? Quem é Tony? ¿Quién es Tony? Nadie. Nada. Você falou. Diante de quem ele é, Delante de Él, ¿quién es? perder tudo. Perder todo. Não tem problema. No tenemos problema. O problema El problema é que nós não sabemos quem ele é. es que no sabemos quién es Él. Por isso demoramos de deixar tudo. Por eso demoramos en dejar todo. Jesus disse: Jesús dice: quer me seguir? ¿quieres seguirme? Negue-se a si mesmo. Négate a sí mismo. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque nós somos o nosso maior empecilho para seguir Jesus. Porque nosotros somos nuestro mayor impedimento para seguir a Jesús. Minhas vontades, Mis voluntades, meus desejos, mis deseos, minhas mis características, características, manchadas pelo velho homem, manchadas por el hombre viejo, pelo pecado, por el pecado, me atrapalham me atrapan de enxergá-lo, de vê-lo, de, vê-lo, Jesus, de verlo, me detienen de verlo, de conhecê-lo exatamente como ele de é. conocerlo como Él es exactamente. Fico confuso. Fico confundido. Então Jesus está dizendo algo muito bom. Entonces Jesús está diciendo algo muy Negue-se bueno. a si mesmo. Negas a sí mismo. E eu quero dizer o que significa negar-se a si mesmo. Yo quiero decirles lo que significa negarse a sí mismo. Negar-se a si mesmo Negarse a sí mismo não significa no significa ficar diante de uma vontade ruim, quedar delante de una voluntad dizendo: mala, não diciendo, vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Não é isso negar-se a si No mesmo. es eso negarse a sí mismo. Se você ficar assim, Si ustedes quedan você así, vai fazer. ustedes lo van a hacer. Porque você tem diante de você só o que você não quer. Porque ustedes tienen delante de ustedes solo lo que no quieren Só a hacer. tentação, Solo tentación, só o pecado. solo pecado. Negar-se a si mesmo Negarse a sí mismo é virar para Jesus es girarse para Jesús e dar tanta importância a Ele, y darle tanta importancia a Él, olhar tanto para Ele, mirarlo tanto a Él, ter tanto relacionamento com Ele, tener tanta relación con Él, andar com Ele, solo ir con Él, tanto tanto que você mesmo que usted mismo não importa mais. ya no importa. Isso é negar-se a si mesmo. Eso es negarse a sí mismo. Negar-se a si mesmo Negarse a sí mismo é fácil es fácil quando quem está diante de você cuando el que está delante nuestro não é você mesmo, no es usted mismo, é Jesus. es Jesús. Por isso Jesus disse: Por eso Jesús dice: segue-me, sígueme, vem após mim. ven en pos de mí, Após de mim. en pos de mí. Muito simples. Es muy simple. Vou seguir Josefa. Voy a seguir a Josefa. Pode andar, Josefa. Bueno.
Ok, Josefa. Para seguir Josefa, Para seguir a Josefa, que eu estava olhando? yo que estaba mirando Ah, Josefa. a Josefa. Quando eu olhava para outro lugar, Cuando yo miraba a otro era lugar, muito rápido, era muy rápido, somente para me assegurar solo para asegurarme que eu não ia perder ela de vista. que yo no iba a perderla de vista. Quando você está seguindo alguém na cidade em um carro, Cuando ustedes están siguiendo a alguien en un auto, essa pessoa está te levando para algum lugar esa persona te está llevando a algún que lugar. você não sabe onde é. Tú no sabes dónde es. Então você tem que seguir essa Entonces pessoa. tú tienes que seguir a esa persona. Para onde você olha? ¿Para dónde tú miras? Para o alto da pessoa. Para el auto de la persona. E às vezes você olha o semáforo, Algunas veces miras el semáforo, olha para um lado e para o outro, mira de un lado a otro, somente para ter certeza solo para tener certeza de que nada vai atrapalhar de você que no va a detenerte a ti e você não vai perder aquela pessoa de y tú vista. no vas a perder a esa persona de vista. Seguir Jesus Seguir a Jesús é olhar somente para Ele, es solo mirarlo a Él, para não perder Ele de vista. para no perderlo de vista. Vinde após mim, Vengan en pos de mí, olhe para mim, mírame, importe-se comigo. Importe-se comigo. que seja yo eu les só importe, importante. sí, que yo sea importante en ustedes, Solamente. solamente. Lucas 14, 26 Lucas 14, em 26. diante. Não precisa abrir, só escute. Jesus fala de novo sobre isso. Jesús habla de nuevo sobre eso. E ele fala sobre deixar Y él habla sobre dejar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs padre, madre, hijos, hermanos y hermanas. e até a própria vida. Y hasta su propia vida. E tudo quanto tem. Y todo lo que tenemos. Então Jesus está dizendo, Entonces Jesús está diciendo, todos os seus relacionamentos todos tus relacionamientos perdem a importância pierden la importancia diante de mim. delante de mí. Todos os seus projetos pessoais Todos tus proyectos personales perdem a importância pierden la importancia diante de mim. delante de mí. E todos os teus bens Y todos tus bienes perdem a importância pierden la importancia diante de mim. delante de mí. Mas como perdem? Pero ¿cómo lo pierden? Porque ao olhar para Ele, Porque yo lo voy a mirar a Él. Ele é o meu melhor relacionamento. Él es mi mejor relacionamiento. Ele é o único que eu realmente preciso. Es lo único que realmente necesito. Ser como Ele Ser como Él. é o único projeto que eu quero. Es el único proyecto que yo quiero. E Ele Y Él é o meu tesouro. es mi tesoro. O único tesouro que eu preciso. El único tesoro que necesito. Aleluia. Aleluya. Isso é seguir Jesus. Eso es seguir a Jesús. Olha para Ele. Míralo a Él. E tudo na sua vida Y toda su ganha vida outro lugar. gana otro lugar. Porque Ele ocupa Porque Él ocupa o principal lugar. el lugar principal. E dele Y de Él vem o significado de todas as outras coisas. viene el significado de todas las otras cosas. Por isso, um marido Por eso un marido consegue amar a esposa consigue amar a su como esposa Jesus amou a como igreja. Jesús amó a la iglesia. Porque Jesus é o significado. Porque Jesús es el significado casamento. del casamiento. É por causa de Es Jesus por causa de que Jesús amamos nossa que esposa. amamos a nuestras Por esposas. isso, uma esposa Es por eso la esposa consegue sujeitar-se ao marido. consigue sujetarse a su marido. Porque o foco dela Porque el foco de ella está em Jesus. está en Jesús. Então ela consegue. Entonces ella lo logra. Por isso, filhos Por eso los hijos se sujeitam aos seus pais se sujetan a sus padres por causa de Jesus. por causa de Jesús. Por isso, pais Por eso los padres ensinam seus filhos enseñan a sus hijos por causa de Jesus. por causa de Jesús. Porque dele, Porque de Él, por meio dele. por medio de Él y para Él. Quantas coisas? Todas as coisas. Vamos completar o versículo só porque é muito bom. Vamos. A ele, A Él, pois por Él, a la glória. sea la gloria. Para Él sea la gloria. Aleluia. Para que dele seja a glória. Para que a Él sea la gloria. Nós precisamos sair de cena. Nosotros necesitamos salir de escena. Como cantamos esta manhã, Como cantamos esta mañana, precisamos deixar de brilhar. necesitamos dejar de brillar. Jesus disse em Mateus 11, 28, você conhece: Jesús dice en Mateo 11, 28, ustedes lo saben. Vinde a mim. Vengan a mí. Vinde a quê? Vengan, ¿a dónde? Vinde para a minha religião. Vengan para mi religión. Vinde para o meu prédio. Vengan para mi
terreno. Venha para a minha filosofia nova. Vengan para mi filosofía nueva. Venha para o meu grupo de filósofos. Vengan a mi grupo de filósofos. No. Que disse ele? ¿Qué dice él? Vinde Vengan a mim. a mí. Porque Jesus convida para um relacionamento. Porque Jesús invita a un relacionamiento. Não para um conjunto de ideias. No para un conjunto de ideas. Que nós não sejamos intelectuais da Que fé. nosotros no seamos intelectuales de la fe. E hoje está em moda ser intelectual da fé. Y hoy está de moda ser intelectual de la Na fe. internet tem muitos intelectuais da La fé. internet tiene muchos intelectuales de la fe. Gente que fica inventando sobre a verdade. Gente que se queda inventando sobre la verdad. Discutindo sobre a verdade. Discutiendo sobre la verdad. Brigando por causa da verdade. Discutiendo por causa de la verdad. Não quero discutir. No quiero discutir. Não quero brigar. No quiero pelear. Quero ter. Quiero tener. Quero amar. Quiero amar. Quero viver a Quiero verdade. vivir la verdad. Porque a verdade Porque la verdad é uma pessoa. es una persona. Jesus disse: Vinde a mim. Jesús dice, vengan a mí. Jesus diz para todos nós outra vez: Vinde a mim. Vengan a mí. Caloteu. Acoloteo. Segue-me. Sígueme. Todos os que estão cansados. Todos los que están Y cansados sobrecarregados. y sobrecargados. Do quê? ¿Qué cosa? De tudo que não é Ele. De todo lo que no es Él. Tudo que não é Ele cansa. Todo lo que no es Él cansa. Podem ser coisas boas ou ruins. Puede ser cosas buenas o malas. Mas o que não é Ele cansa. Pero lo que no es de Él cansa. Compreende isso? ¿Se entiende eso? Sabe o que cansa? ¿Sabe lo que cansa? Resistir a Ele. Resistirse. Quando meus filhos eram pequenos, Cuando mis hijos eran pequeños, principalmente o meu filho maior, principalmente mi hijo mayor, ele era muito resistente a obedecer. él era muy resistente a obedecer. Oi. Uy. Tínhamos que corrigir ele muitas vezes em um dia. Yo tuve que corregir muchas veces a él en un día. Hoje é um homem de Deus. Hoy es un hombre de Dios. Graças a Deus. Gracias a Dios. Mas quando era pequeno, Pero cuando era pequeño, tínhamos que corrigir muitas vezes. tuve que corregirlo muchas veces. E quando ele era corrigido Y cuando él era e o corregido coração estava duro, y el corazón estaba duro, ele chorava, él lloraba, gritava gritaba e cansava y se cansaba até dormir. hasta dormirse. Literalmente, nós vencíamos ele pelo cansaço. Literalmente nosotros lo vencíamos por el cansancio. Que horrível. Qué horrible. Cansar de tanto resistir. Cansarse de tanto resistir. Jesus disse: Jesús dice, Tome sobre vós o meu jugo. tomen sobre ustedes mi yugo. Aprendam de mim, Aprendan de mí, que sou manso e humilde de coração. que soy manso y humilde de corazón. Que encontrareis ¿Quién encontrará? descanso. Descanso. Estou dizendo para você a cura do estresse. Estoy dándoles la cura del estrés. Para de resistir a Para Ele. de resistirte a Él. Veja Jesus em todos os seus dias. Vean a Jesús en todos sus días. Olhe para Ele em todos os seus dias. Véanlo a Él todos sus días. Pense nele em todas as circunstâncias. Vence en Él todas las circunstancias. Deixe Ele dar significado a tudo. Déjalo a Él darle significado a todo. E você vai descansar. Y tú vas a descansar. Ele não disse aprenda o que eu digo. Él no dice aprendan lo que digo. Ele disse aprendei de mim. Él dice aprendan de mí. O que é isso? ¿Por qué es eso? É um convite para o relacionamento Es una invitación para un relacionamiento. e não para as ideias. Y no para ideas. Jesus está dizendo: Jesús está diciendo, olha para mim. mírame, Aprendei de mim. aprendan de mí. Eu sou manso. Yo soy manso. Que é manso? ¿Qué es manso? É alguém ensinável. Es alguien enseñable. O que é humilde? ¿Qué es humilde? É alguém que sabe que nada tem. Es alguien que sabe que no tiene nada nada. es. Y no es nada. Quem nada tem, Quien nada tiene, pode ter. puede Vir a ter. ir a Él. Quem nada é, Quien nada es, pode vir a ser. puede convertirse. É só ser manso. Es solo ser manso. Compreende? ¿Se entiende? E o projeto de Jesus é tornar-nos parecidos com Ele. Y el proyecto de Jesús es volvernos parecidos a Él. Então, para ser parecido com Ele, Entonces, para ser parecidos con Él, eu preciso ser quebrantado. yo necesito ser quebrantado. E não viver como se já fosse, Y no vivir como si ya fuese, se já tivesse. si ya tuviese. Aprendei de mim. Aprendan de mí.
Seguir Jesus Seguir a Jesús é fazer de Jesus es hacer a Jesús o único projeto de vida. el único proyecto de nuestra vida. Nada mais importa. Nada más importa. Só Jesus. Solo Jesús. Só Jesus. Solo Jesús. Só Ele importa. Solo Él importa. Quero lembrar uma história. Quiero recordarles una historia. Um jovem rico chegou para Jesus, Un joven rico llegó a Jesús querendo ser salvo. queriendo ser salvo. E ele guardava todos os mandamentos. Y él guardaba todos los mandamientos. Ele era fiel na religião Él dele. era fiel en la religión de él. E Jesus disse para ele: Y Jesús le dijo, falta uma coisa só. falta una cosa solamente. Vai, Anda, vende tudo que você tem, vende todo lo que tienes, dá aos pobres, dáselo a los pobres. depois vem Y después ven e acolou o tel. y acoloteo. O que fez o jovem rico? ¿Qué hizo el joven rico? Não seguiu. No lo siguió. E a Bíblia diz, Y la Biblia dice em Mateus 19:22, en Mateo 19:22 que o rapaz ouviu Jesus, que una persona escuchó a Jesús, mas foi embora triste, pero se fue triste porque tinha muitos bens. porque tenía muchos bienes. Por que ele não seguiu? ¿Por qué no lo siguió? Porque tinha muitos Porque tenía muchos bens. bienes. Então, Entonces, quando abrimos mão dos bens, cuando entregamos nuestros bienes, fica mais fácil segui-lo. queda más fácil seguirlo. O que é o seu bem? ¿Por qué es tu bien? O que ¿Qué é es o seu bem? tu bien? ¿Cuál es tu bien? O que custa para você? ¿Qué cuesta para ti? O que é caro para ¿Qué es lo que você? es caro para ti? Aquilo que você é apegado. Aquello a lo que eres apegado. Ao que você está apegado? ¿A qué estás apegado? Alguma pessoa? ¿Alguna persona? Alguma história? ¿Alguna historia? Algum projeto? ¿Algún proyecto? Algum ministério? ¿Algún ministerio? Alguma doutrina? ¿Alguna doctrina? Qual é o seu bem? ¿Cuál es tu bien? Jesus diz: Jesús dice, vende, vende, deixa, déjalo, entrega, entrégalo, porque você vai ficar junto porque así vas a quedar junto daquilo que você considera valioso. de aquello que tú consideras valioso. Seguir Jesus Seguir a Jesús é considerar Ele es considerarlo a Él a única coisa valiosa la única cosa valiosa que não podemos abrir mão. que no podemos dejar. Você está no seu trabalho? ¿Usted está en su trabajo? Está na faculdade? ¿Está en la universidad? Está na sua cidade? ¿Está en su ciudad? Muitas ofertas vão acontecer. Muchas ofertas van a aparecer. Muitas perseguições vão Van a acontecer. acontecer muchas persecuciones. Precisamos seguir Jesus Necesitamos seguir a Jesús desse jeito, de esa forma para que nada para que nada seja tão especial para nós. sea tan especial para nosotros. Para que Jesus Para que Jesús seja tão especial sea tan especial que possamos ser presos por causa que dele. podamos ir presos por causa de Él. Deveríamos dizer: Uhul! Os discípulos, quando foram presos, saíram regozijados, Los discípulos cuando salieron de prisión salieron porque foram presos por causa de Jesus. porque fueron presos por causa de Jesús. Eles saíram dizendo: Aleluia, fomos Eles presos por estavam causa de Jesus. Fuimos presos por causa de Jesús. Estamos com medo de ser presos? Estamos Com medo de ser con presos? miedo de ir presos, Com medo de ser rejeitados? con miedo de ser rechazados, Com medo de ser maltratados? con miedo de ser maltratados. Para com isso. Para con eso. Temos a única coisa valiosa do universo, Tenemos la única cosa valiosa del universo, que não é uma coisa, que no es una cosa, é Jesus. es Jesús. Aleluia. Aleluya. Seguir Jesus Seguir a Jesús é fazer dele es hacer a Él o nosso único projeto de vida, nuestro único proyecto de vida, em todo tempo, en todo tiempo, em todo lugar, en todo lugar, sob qualquer ameaça. sobre cualquier amenaza. Sobre isso, escuta a palavra de honra. Sobre eso escucha la palabra de Dios. Vamos ao segundo ponto. Vamos al segundo punto. Seguir Jesus Seguir a Jesús é viver es vivir para conhecê-lo. para conocerlo. Quero que guarde uma frase no seu coração. Quiero que guardes una frase en tu corazón. Discipulado Discipulado começa comienza com admiração. con admiración.
Outra vez. Otra vez. Discipulado Discipulado começa. comienza Com con admiração. admiración. Não estou falando agora de discipulado de uma pessoa em relação a outra. No estoy hablando ahora de un discipulado de una relación de una persona con otra. Porque, em primeiro lugar, Porque en primer lugar, discipulado é a Cristo. discipulado es a Cristo. Seguimos a Cristo. Seguimos a Cristo. Não seguimos pessoas. No seguimos personas. Deus nos coloca pessoas Dios nos coloca personas para que Jesus nos cuide para que Jesús nos cuide através dessas a pessoas. través de esas personas. Mas esse não é o meu assunto agora. Pero eso no es el asunto ahora. Meu assunto agora é seguir a Cristo. El asunto ahora es seguir a Cristo. Como se começa o seguir a Cristo? ¿Cómo se comienza a seguir a Cristo? Olhando para Ele, Mirándolo a Él, conhecendo Ele na Escritura conociéndolo a Él en la e Escritura admirando y Ele. admirándolo. Uau! Wow. Olha o que Ele está falando. Mira lo que Él está hablando. Olha como Ele tratava as pessoas. Mira cómo Él trataba a las personas. Que palavras! ¡Qué palabras! Você lê o Sermão do Monte, Usted lee el Sermón del Monte. você fica admirado? ¿Usted queda admirado? Yo quedo. Todas as vezes. Siempre. Bem-aventurados. Bienaventurados. Bem-aventurados. Bienaventurados. Bem-aventurados. Bienaventurados. Como pode ¿Cómo puede? admirá-lo? Admíralo. Não é para responder, No es para responder, para pensar. es para pensar. Como está a sua admiração a Jesus? ¿Cómo está su admiración por Jesús? Esta manhã Esta mañana deu para perceber dio para percibir que está forte. que está fuerte. Poderíamos ficar ajoelhados por muito tempo. Podríamos quedar arrodillados por mucho tiempo. Por quê? ¿Por qué? Porque Ele estava aqui. Porque Él estaba aquí. E nós estamos falando dele. Y Él nos está hablando de Él. Para Ele. Para Él. Que delícia. ¡Qué delicia! Nascemos para isso. Nacimos para eso. Existimos para isso. Existimos para eso. Fomos criados para o louvor da sua glória. Fuimos creados para alabar su gloria. Satanás Satanás e todo o sistema do mundo y todo el sistema del quer mundo atrair a nossa atenção quiere atraer nuestra atención para que admiremos as coisas do mundo. para que admiremos las cosas del mundo. Porque se admiramos, Porque si admiramos, passamos a conhecer. pasamos a E conocer. se conhecemos, Y si conocemos, queremos. queremos. Mas se eu olho para Pero Jesus si yo miro a Jesús e eu conheço y lo conozco, e continuo conhecendo, continúo conociéndolo, fico tomado por Ele. quedo tomada por Él. E eu quero ser como Yo Ele. quiero ser como Él. E eu quero andar com Ele Yo cada quiero vez andar mais. con Él cada vez más. Discipulado Discipulado começa comienza com admiração. con admiración. Seguir Jesus Seguir a Jesús é dedicar toda a vida es dedicar toda la vida para conhecê-lo. para conocerlo. Você já conhece Jesus? ¿Tú ya conoces a Jesús? Perguntamos para as pessoas não convertidas. Preguntamos para personas no Mas agora convertidas. pergunto para os convertidos. Pero ahora le pregunto a los convertidos. Você conhece Jesus? ¿Ustedes conocen a Jesús? Você vai dizer para mim sim? Ustedes van a decir para mí que sí. E eu vou te dizer Y não. yo voy a decir no. Você conhece um pouco de Tú Jesus? conoces un poco de Jesús. Eu também conheço um pouco de Yo Jesus. también conozco un poco de Jesús. Mas há tanto para conhecer. Pero da tanto para conocerlo. Há tanto mais para Hay conhecer. tanto más para conocer. Como eu sei disso? ¿Cómo yo sé eso? Ele é o criador do universo. Él es el creador del universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas las cosas fueron hechas por Sem medio de ele, él. nada do que foi feito se fez. Todo, sin él nada de lo que fue hecho es. Ele é a imagem do Deus invisível. Él es la imagen del Dios invisible. Ele é a exata expressão de Deus. Él es la exacta expresión de él, de Dios. O nome dele El nombre de él está acima de todo nome. está encima de todo nombre. Está escrito Está escrito que haverá um dia, que habrá un día quando o nome dele for proclamado do céu para a terra, que el nombre de él será proclamado desde el cielo a la que tierra. todo joelho se Que dobrará, toda rodilla se doblará. toda língua Toda confessará lengua confesará que ele é o que Él Senhor. es el Señor. Todo joelho, Toda rodilla, toda língua. toda lengua. Mas eu não preciso esperar, Yo no necesito porque esperar. ele me alcançou. Porque Él ya me alcanzó. Ele tomou minha vida. Tomó mi vida. Eu ajoelho agora. Yo quiero estar de E rodillas eu falo ahora. Y yo agora. hablo ahora. Ele é o Senhor. Él es el Señor. Porque ele me alcançou. Porque Él me alcanzó. Ele alcançou Y você. lo alcanzó a ustedes. Mas agora sabemos um pouco. Pero ahora sabemos un poco. Há tanto para Hay conhecer. tanto para conocer. Eu vim aqui dizer para Yo você, vine a decirles aquí a ustedes. apenas para lembrar você, Solo para recordar. porque eu só tenho o ministério da lembrança.
Porque yo tengo el ministerio de la Eu não del tenho o recordar. ministério da novidade. Yo no tengo el ministerio de la novedad. Só lembrança. Solo recordar. Eu vim lembrar você Yo vine a recordarles que se você gastar todos os dias da sua vida que si ustedes gastan todos los días de su vida para conhecer Jesus, para conocer a Jesús, ainda não será suficiente. aún no va a ser suficiente. Você ainda precisará de uma eternidade. Aún así ustedes necesitan de una eternidad. Que bueno. Qué bueno. Então vamos viver Entonces iremos a ver 80 anos, 80 años, 90 anos, 90 años, que seja. lo que sea. Para quê? ¿Para qué? Para deixar um legado, Para dejar un legado, para deixar herança, para dejar herencia, para que todo mundo lembre o nosso nome. para que todo el mundo recuerde nuestro nombre. Que bobagem. Qué mal, qué fome, qué tontera. Eu gostei desse nome. Que tonteira! Qué tontera, Que loucura! qué locura. Para que vamos viver? ¿Para qué iremos a ver? Para conhecê-lo. Para conocerlo. Os discípulos foram chamar Natanael Los discípulos fueron llamados a Natanael e disseram a Natanael: y dijeron a Natanael, achamos ele. lo hallamos. Eu amo esse texto. Acuérdense de esto. Eu amo. Yo Yo amo amo esto. Eles viram Jesus, Ellos vieron a Jesús, estavam admirados, estaban admirados, estavam conhecendo ele. estaban conociéndolo. Lembraram de um amigo. ¿Se acordaron de un amigo? Vamos chamar Natanael. Vamos a llamar a Natanael. Chegaram para Llegaron Natanael a e disseram: Natanael y dijeron, conhecemos o conocimos Messias, al Mesías. aquele de quem os profetas falaram. ¿A quién del que los profetas Natanael hablaban? perguntou: E de onde Natanael? ele é? Quem ele é? ¿De dónde es? ¿Quién Os es? discípulos disseram: Jesus de Nazaré. Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Qual seria o conceito do que é bom ¿Cuál para sería el Natanael? concepto de lo que es bueno para Natanael? Talvez o que era Tal vez lo que era rico, rico, confortável, cómodo, de boa fama, de buena fama, não era Nazaré. no era Nazaret. Mas eles disseram a frase maravilhosa. Pero ellos dijeron la frase maravillosa. Qual a frase? ¿Cuál es la frase? Venga e vieja. Falei certo? Venha e veja. Vengan y vean. Venga Y e vean. vea. Y vean. Daqui a 10 anos eu consigo. Venga vê-lo. Veja, eles não começaram a explicar para Natanael. Ellos comenzaron a explicarle a Natanael. Não. No comenzaron. ¿Ve? Por quê? ¿Por qué? Foi o que aconteceu com eles. Porque fue lo que aconteció con ellos. Eles viram, Ellos lo vieron, admiraram, admiraron, conheceram. lo conocieron. Era verdade. Era verdad. E agora outros tinham que ver. Y ahora otros tienen que verlo. Como devemos pregar o evangelho? ¿Cómo debemos predicar el evangelio? Com muito falatório? ¿Con mucha conversación? Não. No. Eu achei aquele que transformou minha vida. Yo hallé a ese que transformó mi vida. Que me faz feliz todos os que me dias. hace feliz todos los días. Que mudou todo o meu destino. Que cambió todo mi destino. Aí a pessoa pergunta: Ahí la persona pregunta, quem é? ¿quién es? Jesus. Jesús. Ah, eu conheço a religião. Ah, yo conozco la religión. Não estou falando de religião. No estoy hablando de religión. Do que você está falando? ¿De qué ustedes están hablando para él? Que nós respondemos? ¿Qué respondemos? Venha e veja. Vengan y ven. Ande comigo. Anda conmigo. Isso é fazer discípulos. Eso es hacer discípulos. Lembra de Simeão e Ana? Simeão e Ana, lembra? Ah, ¿se acuerdan de Simeón y Ana? Um homem e uma mulher que ficavam servindo no templo. Un hombre y una mujer que se quedaban sirviendo en el templo. Quando Jesus chegou para ser apresentado por seus pais, Y cuando Jesús llegó para ser presentado por sus a padres, expectativa deles se cumpriu. la expectativa de él se Por quê? cumplió. Sobre Simeão está escrito: Porque sobre Simeón está escrito, já posso morrer, ya puedo morir, porque eu vi porque lo vi, a consolação de la Israel. consolación. Irmãos queridos, Y hermanos queridos, precisamos ver Jesus. precisamos ver a Jesús. Você lembra de Isaías?
¿Ustedes se acuerdan de Isaías? Isaías 6:1. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, El hombre que murió. o rei Uzias, El rey Usías. eu vi o Senhor Yo vi al Señor assentado no alto sentado en lo e alto sublime trono. y sobre el trono. Ele viu o Senhor. Y él vio al Señor. Quando ele viu o Senhor, Cuando él vio al o Señor, que aconteceu? ¿qué pasó? Ficou deslumbrado Quedó deslumbrado e disse: vou morrer, y dijo, voy a morir, porque ele é santo. porque Él es santo. Eu não sou santo. Yo no soy santo. Mas Deus não deixou ele morrer. Pero Dios no lo dejó morir. Deus deu santidade a ele. Dios le dio santidad a Él. Essa é a nossa história. Esa es nuestra historia. Quanto mais admiramos Jesus, Cuanto más admiramos a Jesús, mais conhecemos a Ele, más lo conocemos, mais ficamos humildes. más quedamos con lo que Él dice. E aí Deus nos transforma. Y ahí Dios nos transforma. Você lembra dos discípulos? ¿Se acuerdan de los discípulos? Quando foram ameaçados por terem curado aquele aleijado? Cuando fueron amenazados por haber curado a ese discapacitado. Os religiosos disseram: Los religiosos dijeron, parem de falar dele. paren de hablar de Él. Eles disseram: Ellos dijeron, não. no. Mas nós somos a autoridade, parem de falar dele. Pero nosotros somos la autoridad, paren de hablar de Él. Nesta empresa, En esta empresa. não fale de Jesus. No hablen de Jesús. Nesta escola, En esta escuela, não fale de Jesus. no hablen de Jesús. Nesta En cidade, esta ciudad, não fale de Jesus. no hablen de Jesús. Estão falando isso por aí? Entonces nosotros después vamos a hablar. Estão falando isso aqui em Estamos Chile? hablando de eso aquí en Chile. Proibido falar dele. Por ahí oyeron hablar de Él. O que vocês respondem? ¿Qué ustedes responden? Entrei na faculdade de biologia. Entré a la facultad de biología. Jesus era uma palavra proibida. Jesús era la palabra prohibida. Estava fazendo a matéria genética. Estaba haciendo materia genética. Me deram um tema para fazer um seminário. Me dieron un tema para hacer un seminario. O tema era seleção natural de Darwin. El tema era selección natural de edad, Evolução. evolución. Fiquei em crise. Queda en crisis. Não com a evolução, No con la evolución, mas não queria falar daquilo. pero no quería hablar de eso. Fui falar com meu pastor. Fui a hablar con mi pastor. Ele me disse: Él Tony, me dijo, Tony, prepare o melhor seminário. prepara el mejor seminario. Fale tudo que eles esperam que você fale. Habla todo lo que ellos esperan que tú hables. Depois você fala de Jesus. Y después tú hablas de Jesús. Fala daquilo que você crê. Habla de lo que tú crees. Muito bom conselho. Qué buen consejo. E eu fiz um bom seminário, Y yo hice un buen seminario. uma aula excelente. Una clase excelente. Todos os meus colegas aplaudiram, Todos mis compañeros aplaudían. impressionados. Impresionados. Eu esperei eles terminarem. Yo espero que terminaran. Graças. Gracias. Tem alguma coisa a mais para falar? Tengo una cosa más para hablar. Eu não acredito em nada disso que eu falei. Yo no creo nada de lo Eu acredito que Deus é o criador dos céus e da terra. Yo creo que Jesús es E el tudo creador que de la tierra y existe la foi tierra. criado por Ele. Todo lo que existe fue creado por él. Um colega que andava comigo Un até aquele compañero que dia. andaba con él hasta ese día. Tony, você acredita em Adão e Eva? Perguntou para mim. Él le preguntó para él. E eu olhei para ele e disse: Y yo lo miré y le dije, Você não? ¿tú no? Quando você vê Jesus, Cuando tú miras a Jesús, você não consegue não falar. tú no consigues no hablar. Disseram os discípulos sob ameaça: Le dijeron a los discípulos sobre las Nós amenazas. não podemos, Nosotros no não podemos, conseguimos no podemos, no conseguimos deixar de falar dejar de hablar daquilo que de aquello que vimos vimos e ouvimos. y oímos. É mais forte do que eu. Es más fuerte que yo. Permita-me um exemplo simples. Permítame ver un asunto simple. Quando Neilza estava noiva de mim, Cuando Nilsa estaba de novia de él, ela falava de mim o tempo todo. ella hablaba todo el tiempo de mí. Eu falava dela o tempo todo. Yo también hablaba de ella todo el tiempo. Era muito bom falar dela. Era muy bueno hablar de Porque ella. ela é muito impressionante. Porque ella es muy impresionante. Tem muito a falar dela. Tengo mucho para hablar de E eu ella. poderia falar horas sobre Yo ela. podía hablar horas sobre ella. Não vou fazer isso. No voy a hacer eso. Mas quando estávamos noivos, Pero cuando estábamos de novios, o nosso coração estava cheio de amor um pelo outro. nuestro corazón estaba lleno de amor por el uno por el otro. E qualquer assunto Y cualquier asunto permitia que a gente se lembrasse um do outro.
permitía que nosotros nos recordáramos el uno al otro. Como você pode ver, não mudou ainda. Como ustedes pueden ver, aún no Porque eu cambia. tenho um jeito de falar dela. Porque yo aún tengo un tema para hablar de ella. Quando você ama Jesus, Cuando tú amas a Jesús, tudo lembra Jesus. todo te recuerda a Jesús. Ou porque tem a ver com Ele, O porque tiene que ver con Él, ou porque não tem a ver com o Ele. porque no tiene que ver con Él. Mas você julga tudo a partir de Pero Jesus. tú juzgas todo a partir de Jesús. Tudo lembra Jesus. Todo te acuerda a Jesús. Porque dele, Porque es de Él, por meio dele por medio de Él e para y Ele. para Él. É toda a sua vida. Es toda su vida. Que amemos tanto Jesus. Que amemos tanto a Jesús, Que conheçamos tanto Jesus. que conozcamos tanto a Que Jesús, a gente não consiga que la gente nosotros no podamos ficar sem falar dele. quedarnos sin hablar de Él. Seguir Jesus Seguir a Jesús é uma realidade. es una realidad, É um relacionamento real. es un relacionamiento real, É uma experiência es una real. experiencia real Em que você realmente conhece a Deus. en que realmente tú conoces a Dios E ninguém consegue tirar isso de y você. nadie logra sacar eso de ti. Terceiro ponto. Tercer punto, Por último. por último, Seguir Jesus seguir a Jesús é ser transformado. es ser transformado. Segundo aos Coríntios 3:18. Segundo Corintios 3:18 Diz assim: dice así: todos nós, todos nosotros, com o rosto descoberto, con el rostro descubierto, contemplando como por espelho contemplando como por espejo a glória do Senhor, la gloria del Señor, somos transformados somos transformados na imagem do Senhor a la imagen del Señor pelo Espírito. por el Espíritu. Discipulado começa com contemplação, Discipulado comienza con la contemplación, continua com transformação continúa con transformación e vai terminar com glorificação. y va a terminar con glorificación. Seremos semelhantes a Ele. Seremos semejantes a Él. João disse: Juan dice: filhinhos, hijitos, sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que somos hijos de Dios, mas ainda não sabemos exatamente o que seremos. pero no sabemos exactamente lo que seremos. Mas quando Ele vier, Pero cuando Él venga, seremos semelhantes a Ele, seremos semejantes a Él, porque o veremos como porque Ele lo é. veremos como Él es. Eu sonho com esse dia. Yo sueño con ese día, O dia em que eu vou ver el Jesus día que yo veré a Jesús completamente, completamente, sem nenhuma distorção, sin ninguna distorsión, sem nenhuma falta, sin ninguna falta, porque enfim, porque en el fin eu serei como Ele. yo seré como Él. Hoje Hoy ainda não sou como Ele, aún no soy como Él, mas quero viver cada dia pero quiero vivir cada día buscando ser. buscando ser Él. Mas eu não sou como Ele. Pero yo no soy como Él. Então, a Então, revelação dele é limitada. La relación con Él es limitada. En relación con Él es limitada. A revelação é limitada. La revelación es limitada. Porque eu vivo neste mundo natural. Porque yo vivo en este mundo natural. Jesus vive na dimensão espiritual. Jesús vive en una dimensión espiritual. Esses olhos não conseguem ver. Estos ojos no lo consiguen ver, Mas vai chegar o dia pero va a llegar un día em que os meus olhos serão glorificados en que mis ojos serán glorificados com todo o meu corpo. con todo mi cuerpo, O seu também. el de ustedes también, E nós veremos a y Ele nosotros lo veremos a Él exatamente como Ele é. exactamente como Él es. Eu não sei o que você vai fazer. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Eu já sei o que eu vou fazer. Yo sé lo que voy a hacer. Eu vou agarrar Jesus. Yo voy a Agarrar. abrazar a Jesús, agarrar, E vou dar um beijo nele. y voy a darle un beso a De Él. 830 milhões de anos. 830 millones de años. Fica na fila. Quedan aquellos. Irmãos queridos, Hermanos queridos, seguir Jesus seguir a Jesús é fazer dele o único projeto de es vida. hacerlo a Él nuestro único proyecto de Para vida, conhecê-lo para conocerlo e ser transformado à y sua ser imagem. transformados a su imagen, A fim de vê-lo. a fin de verlo. A fim de estar pronto quando ele voltar. A fin- Então, quarto ponto. Me permiten un cuarto punto. Seguir Jesus Seguir a Jesús é fazer o que ele fez. es hacer lo que Él hizo. Quem mandou ele fazer? ¿Qué los mandó a hacer? O que ele fez? ¿Qué Él hizo? Muitas obras. Muchas obras. Mas qual a principal de suas obras? ¿Lo cual es la principal de sus obras? 12 homens. 12 hombres. Como eu sei disso? ¿Cómo yo sé de eso? Porque em João 17, Porque en Juan 17, ele não dá um relatório Él nos daba un relatorio sobre a quantidade de milagres. sobre la cantidad de milagros. Ele dá um relatório Él hablaba sobre 12 homens. sobre 12 E hombres diz ao Pai, que dice el Padre, nenhum deles se perdeu. ninguno de ellos se perdió.
Sabe qual é o nosso chamado? ¿Sabes cuál es nuestro llamado? Ser como Jesus Ser como Jesús e fazer o que ele fez. y hacer lo que Él hizo. Seguir Jesus Seguir a Jesús é fazer o que ele fez, es hacer lo que Él hizo, como ele fez, como Él lo hizo, para que a glória seja dele. para que la gloria sea de Él. Se eu faço do meu jeito, Si yo lo hago de mi forma, eu atraio as pessoas para mim. yo atraigo a las personas a mí, Mas se eu faço do jeito dele, pero si yo lo hago de la forma de Él, eu atraio as pessoas para ele. yo atraigo a las personas a Él. E ele é digno. Y Él es digno. Eu não sou Yo digno. no soy digno. Nosso discipulado No es el discipulado. não é para produzir pessoas iguais a nós. No es para reproducir personas iguales a nosotros. Nosso discipulado No es un discipulado. não é para substituir Jesus na vida das pessoas. No es para sustituir la vida de las personas. A vida de Jesus nas pessoas. La vida de Jesús en las personas. Nosso discipulado Nuestro discipulado é para ajudar pessoas es para ayudar a las a chegarem personas na frente a dele, llegar al frente de Él, a fim de que elas o conheçam, a fin de que ellos lo conozcan, o adorem, lo adoren, sigam a ele. lo sigan a Él. Para mim, o modelo de discipulado perfeito Para mí el modelo de discipulado perfecto é o modelo de João Batista. es el modelo de Juan Bautista. João Batista viveu falando de Jesus. Juan Bautista vivió hablando de Jesús. Quando Jesus apareceu, Y cuando Jesús apareció, João Batista disse: Juan Bautista dijo, pode ir a ele, pueden ir a Él, não precisa ficar comigo. no necesitan estar conmigo. Temos esse coração. Tenemos ese corazón Fazer discípulos, a ser discípulos como Jesus fez, como Jesús los hizo, para que a glória seja dele, para que la gloria sea de Él, até que ele venha. hasta que Él venga. Amém. Amén. Vamos seguir Jesus? Vamos a seguir a Jesús. Quero terminar com uma cosita mais. Quiero terminar con una cosita. Pedro Pedro seguiu Jesus, siguió a Jesús, mas ficou escandalizado com o sofrimento. pero quedó escandalizado con el sufrimiento. Você se lembra quando Jesus foi preso ¿Se acuerdan cuando Jesús fue preso e foi levado para a casa do sumo sacerdote? y fue llevado a la casa del sumo sacerdote? Pedro arranjou um lugarzinho, Pedro arranjou um lugar para sentar. arregló un lugar para sentarse E diz a palavra y dice la palabra que Pedro observava Jesus de longe. que Pedro observaba a Jesús de lejos. Que tragédia. ¡Qué tragedia! Observar Jesus de longe Observar a Jesús de lejos faz a gente perder a esperança. hace a la gente perder la esperanza. A gente fica com memória, La gente queda con la memoria, mas perde o fogo. pero pierde el fuego. Sem fogo, Sin fuego, você desanima. te desanimas. Lucas descreve essa cena Y Lucas describe esa escena dizendo assim: diciendo esto. e Pedro se sentou para ver o fim. Pedro se sentó para ver el fin. Sabe o que é isso? ¿Sabes lo que es eso? Depressão. Depresión. Parar, Parar, porque só existe o fim. porque solo existe el fin. Não há esperança. No hay esperanza. Durante o louvor, Durante la alabanza, senti o Senhor falando para eu te dizer uma coisa. sentí al Señor hablándome para decirles una cosa. Ele colocou muitas memórias em você. Él colocó muchos recuerdos en ustedes. Ele colocou um depósito em você. Él colocó un depósito en ustedes, E na sua história, en su historia. você já viveu coisas lindas com Ya Jesus. vivieron cosas lindas con Jesús, Mas Jesus quer que você continue vivendo. pero Jesús quiere que continúen viviendo. Jesus quer te dar memórias recentes, Jesús quiere darles recuerdos recientes, experiências recentes, experiencias recientes, diárias. diarias. Jesus quer que hoje à noite Jesús quiere que hoy en la noche você possa contar sobre hoje. tú puedas contar sobre hoy E amanhã, y mañana sobre amanhã. sobre mañana. Não observe Jesus de longe, No observen a Jesús de de lejos, perto. de cerca. O que significa isso? ¿Qué significa eso? Relacionamento diário, Relacionamiento diario, permanente, permanente, vivo. vivo. Não olhe para as circunstâncias. No mires las circunstancias. Não deixe suas frustrações te dirigirem. No dejen las frustraciones dirigir. Olhe para Jesus. Mira a Jesús. Ele está andando sobre o mar. Jesus está andando sobre o mar. Jesús está orando sobre el mar. A tempestade é grande. La tempestad es grande. Sai do barco, Sale de ahí, mas não sai de Jesus. pero no sale de Jesús. Saia do barco, Sal del barco, mas não saia de pero no Jesus. salgas de Jesús. Saia do barco, Sal del barco. ande sobre as Anda águas, sobre las aguas, olhando para Ele, mirándolo a Él, mas não pare de olhar para pero Ele. no pares de mirarlo a Él.
Jesus está aqui agora. Jesús está aquí ahora. Jesus está agindo no Chile Jesús hoje. está llenando Chile hoy. Ele é o Deus de ontem. Jesús es el Dios de E é o ayer. Deus de Y hoje. es el Dios de hoy. E é o Deus de amanhã. Y es el Dios de mañana. Porque Jesus atravessa os tempos. Porque Jesús atraviesa los tiempos. Gosto muito de Paulo dizendo a Timóteo: Gusto mucho de Pablo diciendo a Timoteo. Tu, porém, Tú entonces tens seguido de perto has seguido de cerca meu ensino, mi enseñanza, minha fé, mi fe, meu procedimento. mi proceder. Vamos seguir de perto. Vamos a seguir de cerca. Vou lhe dar um exemplo. Você já ouviu a voz de Deus hoje? ¿Ustedes ya escucharon la voz de Dios hoy? Claro. Amanhã, quando você acordar, ¿Y cuando mañana ustedes se despierten? Jesus vai estar acordado, Jesús ya está despierto, pronto para te dar a palavra do dia. listo para darte la palabra del día. Fala com Ele. Habla con Él. E depois de amanhã, Y después de mañana, quando você acordar, cuando ustedes se despierten, Ele também vai estar Él acordado. también va a estar despierto E vai ter a palavra do y va a dia. tener la palabra del día. A voz de Jesus La voz de Jesús é como o maná. es como un maná. Todos os dias Todos los días está posta diante de está nós puesta delante de nosotros para nos alimentar, para alimentarnos, para nos conduzir, para conducirnos, para produzir vida. em para nós. producir vida en nosotros. Que Deus nos livre Que Dios nos libre da tristeza de la tristeza, pelas coisas que não de entendemos. las cosas que no entendemos. Que Deus nos dê Que Dios nos dé a fé la fe pelas coisas por las que cosas não vemos, que no vemos, mas sabemos que é real. pero que sabemos que es real. Ele está voltando. Él está volviendo. Jesus está voltando. Jesús está volviendo. Isso te alegra? ¿Eso te alegra? Haverá um dia Habrá un día, habrá, que todas as nossas lágrimas não existirão que mais. nuestras lágrimas no existirán más. Mas até que Ele volte, Pero hasta que Él vuelva, vale a pena chorar, vale la pena llorar. porque Ele não está aqui. Porque aún no está aquí. Choremos Lloremos. e também nos alegremos. Y también alegrémonos. Choremos porque Ele não voltou Lloremos porque Él no ha vuelto. e nos alegremos porque Ele já veio. Y alegrémonos porque Él ya viene. Amém. Amén. Posso orar com você? ¿Puedo orar por ustedes? Cerra teus olhos. Cierran sus ojos. Fechen sus ojos. Um pouquinho. Un poquito. Senhor Jesus, Señor Jesús, estás aqui agora. estás aquí ahora. Eu tenho certeza. Yo tengo certeza. Tua presença é real. Tu presencia es real. Espírito Santo, Espíritu Santo, que veio para revelar Jesus. que vino para revelar a Jesús. Enche-nos Llénanos de uma nova revelação. de una nueva revelación. Um ânimo novo. Un ánimo nuevo. Uma esperança Una nova esperanza nueva sobre essas verdades antigas sobre esas verdades que antiguas são eternas. que son eternas. Espírito Santo, Espíritu Santo, traz mais ânimo trae más ánimo para a criança para la crianza, Para o jovem. para los jóvenes e para o idoso. y para los adultos. E que te seguir fique claro. Y que seguirte quede claro. Que a gente ame isso, ame Que te seguir. Que la gente ame eso, ame seguirte. E jamais tire os olhos de ti. Y ya no saques más los ojos de ti. Aleluia. Há alguém aqui Alguien aquí que esperou que Deus fizesse algo que esperó que Dios hiciera algo e Deus não fez, y Dios no hizo como você esperava. como tú esperabas. E você está triste, Y tú estás triste, frustrado. frustrado. Mas nesta manhã, Pero en esta mañana Jesus vai curar você. Jesús te va a curar. Jesus vai atrair você. Jesús te va a traer De maneira que você não precise de una manera que tú no necesites de uma ou outra de circunstância una u otra circunstancia para estar bem. para estar bien. Porque Jesus vai satisfazer Porque você. Jesús va a satisfacer. Senhor Jesus, Señor Jesús, o Senhor nos basta. Señor, nos basta. Amém. Amén. Posso pedir para você fazer uma oração? ¿Puedo pedir para ustedes hacer una oración?
A oração que fez Moisés, la oración que hizo Moisés. por favor, Por favor, por um instante mais, por un instante más, com os teus olhos fechados, con tus ojos cerrados, diga: Jesus, diga a Jesús, mostra-me tua glória, muéstrame tu gloria, mostra-me teu rosto, muéstrame tu rostro, mostra-me quem és. muéstrame quién eres. Ore isso. Mira eso, Com tua boca, con tu boca, com teu coração. con tu corazón. Mostra-me tua glória.